Nesse exato momento, em Pokrovsk, as forças armadas da Ucrânia pegaram uma coluna russa de surpresa, bem na entrada da cidade. Essas imagens chocaram a todos. Centenas de veículos militares em chamas. Os russos simplesmente fugiram. A emboscada sangrenta acabou com o inimigo. Sirsk deu a ordem para a operação decisiva. Os russos estão fugindo em massa, direto da linha de frente. O impossível aconteceu. Um golpe épico contra Kadyrov bem no coração. As forças armadas da Ucrânia encurralaram Dundão. Akhmat está em pânico e coberto de sangue. O Kremlin está clumengo. Começou aquilo que todos em Moscou temiam. Putin de joelhos diante de Erdogan, uma reunião secreta da qual depende todo o apoio à Ucrânia. Sensação vinda de Washington. Um republicano explodiu o Capitólio. Essa lei vai mudar tudo. Tudo isso e muito mais a seguir na nossa edição. Quente. Pokrovsk com Mirnograd, epicentro do inferno para a Rússia. Exército russo. Pânico pelos ataques ucranianos. Os soldados fazem de tudo para escapar, só para não serem enviados para a direção de Pokrovsk. O que está acontecendo lá agora mesmo? Os detalhes mais quentes na reportagem. Os russos estão atacando Pokrovsk com colunas de veículos militares. Tentando aproveitar as más condições climáticas, os ocupantes iniciaram o ataque usando veículos blindados e motorizados. As forças armadas da Ucrânia, que já aguardavam o avanço dos russos, eliminaram o inimigo quase imediatamente. Os defensores ucranianos informam que o trabalho de destruição dos equipamentos e do pessoal inimigo continua. Diversos componentes das forças de defesa estão sendo mobilizados para proteger a aglomeração de Pokrovsk. O agrupamento das tropas aerotransportadas, unidades de assalto, SBS, SSO, SBU, Guarda Nacional, Polícia Nacional. As forças de defesa da Ucrânia controlam cerca de 13 km² do território do assentamento de Pokrovsk. A área total do assentamento é de aproximadamente 29 km². Além disso, sob controle das forças de defesa da Ucrânia está um bairro de prédios altos. São, de fato, as alturas dominantes. E, consequentemente, os combates acontecem na chamada zona industrial. A logística das Forças Armadas da Ucrânia continua complicada. Para reforçar nossas capacidades de abastecimento, está em andamento uma operação para expandir os corredores logísticos até a cidade satélite Pokrovsk-Mirnograd. O esforço dos ocupantes é tentar romper até Grishino, que é um dos principais pontos logísticos das forças de defesa da Ucrânia. Na direção de Pokrovsk, os ocupantes não desistem de tentar cercar operacionalmente as forças de defesa da Ucrânia na região de Mirnograd. O principal objetivo das tropas de ocupação é estabelecer controle físico direto sobre as posições das forças de defesa da Ucrânia. Para conquistar Pokrovsk, o comando russo transferiu reservas operacionais para lá, que também estão sendo dizimadas em tentativas fracassadas de tomar a cidade. Cientes disso, os militares russos destacados para a direção de Pokrovsk começaram a ser hospitalizados em massa. Quem informa isso é o movimento de guerrilha Otech. De acordo com os dados da unidade médica, o número de solicitações dos ocupantes já está muito acima do normal. Os soldados vão em grupos inteiros para o hospital, usando antigas lesões, diagnósticos duvidosos e qualquer desculpa para escapar da rotação. A queda de Pokrovsk não levará ao colapso da defesa da Ucrânia, mas enfraquecerá Kiev em um momento sensível das negociações para o fim da guerra. Sobre a égide do ZEUA, escreve a Reuters. A principal mensagem que o lado russo está promovendo é: o que acontece se a Ucrânia não ceder? De acordo com os acordos sobre o território controlado da região de Donetsk, a Federação Russa tomará esse território por meios militares. Os serviços secretos russos estão preparando uma série de provocações também em Pokrovsk. E também na direção de Pokrovsk, com o objetivo de acusar os militares das forças de defesa da Ucrânia de usar substâncias químicas tóxicas proibidas. Não importa o que digam, as forças de defesa já estão há mais de um ano mantendo uma defesa ativa, na direção de Pokrovsk, controlando atualmente 40% da cidade, no centro da qual a bandeira ucraniana está hasteada. Aconteceu. O caldeirão de Cupim fechou-se com força. Os russos viram-se na armadilha. As forças armadas da Ucrânia fizeram. O exército russo está cercado, bloqueado, menos o avião. Os drones das forças armadas da Ucrânia estabelecem recordes incríveis, tornando a frente de batalha um pesadelo. As notícias da linha de frente. Olhar. Um caldeirão para os ocupantes em Kupinsk. Analistas do projeto Deep State relataram os avanços dos defensores ucranianos nos arredores noroeste da cidade. Em particular,
Os analistas informam que, como resultado de uma operação bem-sucedida, as forças de defesa bloquearam o inimigo. Ao mesmo tempo, enclaves inimigos ainda permanecem na parte central de Kupiansk. A operação começou com a criação de uma linha de bloqueio, isolando e cortando a guarnição inimiga na cidade das forças principais. As forças de defesa ocuparam de forma relativamente rápida Ryadkovka e Kondrashovka, além de terem colocado Golubovka sob controle de fogo. Depois disso, foi realizada a limpeza de Milny. O nome soviético de ocupação, Moskovka, refere-se aos arredores noroeste da própria Kupiansk. Ao mesmo tempo, as forças de defesa continuam identificando e eliminando os ocupantes. A operação continua. O resultado de mais uma operação coordenada das Forças Armadas da Ucrânia foi a destruição de uma coluna inimiga na direção de Pokrovsk. Os ocupantes tentaram aproveitar as condições climáticas e, usando veículos blindados, carros e motos, romper do norte para o sul da cidade. Mas o plano falhou. No caminho, eles foram recebidos pelos combatentes do 7º Corpo de Assalto Aéreo e da 68ª Brigada de Caçadores. Já para os grupos de reconhecimento ucranianos, a neblina acabou sendo uma vantagem. Assim, os combatentes da direção principal de inteligência, ainda na direção de Pokrovsk, conseguiram, graças à baixa visibilidade, infiltrar-se na retaguarda do inimigo. Além disso, durante a incursão, o grupo de reconhecimento ucraniano conseguiu destruir também o posto de comando dos ocupantes. Nos últimos dias, entre outros, as forças dos sistemas de drones também se destacaram na destruição das forças inimigas. Este último estabeleceu recordes incríveis. Em 2 dias, pilotos de drones destruíram 2 batalhões de tropas inimigas. E isso é apenas o começo. Na noite anterior, o comandante das forças de sistemas não tripulados, cujo indicativo de chamada era Madjar, relatou que seus pilotos tinham apenas uma vitória confirmada. Tempo parcial, 505 ocupantes. Trata-se principalmente de tropas aerotransportadas da 76ª Divisão que foram transferidas para Donbass. Isso é tudo que você precisa saber sobre a pressão atual na frente de batalha. Seções Dobropolsk, Pokrovsk e Gulyai-Polsk. A média diária do indicador SBS em novembro foi de 282. Miloca, 8.473 exemplares em 30 dias. A média diária nos 11 primeiros dias de dezembro foi de 395 baixas por dia, já somando 4.325. A cada dia, os ocupantes perdem não só soldados, mas também equipamentos caros. Assim, nosso Estado-Maior confirmou a destruição de mais um avião russo. Na véspera, uma notícia preocupante circulou pelos canais Z, vinda de Kasha, uma base na Crimeia temporariamente ocupada, onde no aeródromo militar, um drone atingiu um Lan-26. Os russos também relataram perdas entre o corpo de oficiais. O drone atingiu o An-26 ainda no solo. Há mortos e feridos. Outra notícia extremamente preocupante chegou ao comando russo, vinda de onde menos esperavam. As Forças de Operações Especiais da Ucrânia, junto com o movimento de resistência Faísca Negra, realizaram uma operação bem-sucedida até mesmo no Mar Cáspio. Perto da costa da Kalmúquia, os sabotadores conseguiram atingir 2 navios russos que transportavam armamentos. Estamos falando dos navios cargueiros sancionados Rachmaninov e Askar Saridya, que a Federação Russa utiliza para fins militares. A jogada do Cavaleiro de Orbán. O primeiro-ministro está preparando uma saída de emergência para evitar a perda do poder. Mesmo que as eleições de abril sejam perdidas, a Orbán não pretende sair. O líder húngaro já está calculando uma manobra brusca. Qual esquema ele está preparando e o que isso pode significar para a Europa? Todos os detalhes já estão na reportagem. Operação Poder Eterno. 15 anos como primeiro-ministro, mas isso ainda não é suficiente. Nossa vitória nas eleições foi tão grande que pode ser vista até da Lua. E de Bruxelas, então, nem se fala. A Hungria está preparando uma manobra política que lembra cada vez mais o cenário russo. Viktor Orbán é um dos candidatos ao papel de um segundo Putin dentro da UE. Na minha opinião, isso é algo muito delicado. Não se pode dizer que Orbán não possa, ser absolutamente pró-Rússia.
tem que ser pró-húngaro e, na verdade, não é por acaso. A popularidade dele está caindo porque atualmente ele é considerado pró-Rússia demais. E, nesse sentido, se Orbán acabar se alinhando totalmente com Moscou, isso pode acelerar ainda mais a onda de protestos dentro do país. O momento decisivo serão as eleições parlamentares de 2026. Segundo as pesquisas, o partido de Orbán pode perder pela primeira vez em muitos anos. E é justamente aqui que surge o plano de reescrever a Constituição e assumir a presidência. No fim das contas, o motivo é basicamente um só. É o desejo de se manter no poder o máximo possível. Do quê? Para poder roubar o máximo de dinheiro possível. E, na verdade, manter a si mesmo no poder também é algo prazeroso. É bem possível que o novo governo investigue aqueles crimes claramente criminais que ele e seu círculo cometeram enquanto estavam no poder. Hoje, a Hungria é uma república parlamentarista. As decisões chaves são tomadas pelos deputados e pelo governo. Mas Orbán quer mudar o próprio modelo de poder. Fortalecer o papel do presidente para que ele se torne a figura central. Se isso depender só do parlamento, acho que Orbán pode tentar fazer isso. Por isso que eu digo, as perguntas que surgem para mim são outras. O que Bruxelas vai fazer nessa situação e o que o povo vai fazer nessa situação? Orbán é um antigo aliado político de Putin. Então, a questão sobre se há influência ou apoio de Moscou nesse processo continua em aberto. Como assim pode? Ela não é só que pode estar envolvida, ela já está totalmente envolvida nesse esquema. Porque Orbán não pode agir assim. Se ele não tiver um plano de onde vai tirar o dinheiro. Por isso, é claro que vai ter um mar de dinheiro russo lá. E lá também vão estar todos os tipos de estrategistas políticos russos, propagandistas e tudo mais. Mas o que isso pode significar para a própria Hungria? Para a Hungria, isso vai significar um forte agravamento das contradições internas. E, possivelmente, a eclosão de protestos em massa, que podem se transformar em uma revolução. Se as taxas de aprovação estão caindo, isso significa que a posição de Orbán não interessa aos húngaros. Se na Hungria preferem outra posição e Orbán quer impor tudo à força, quebrar tudo para todo mundo, bom, aqui não é Moscou, digamos assim, e dificilmente os húngaros vão engolir tudo isso. Um tema à parte é a relação de Budapeste com Kiev. A Ucrânia não é um estado independente. A Ucrânia não é um estado soberano. Vocês é que mantêm a Ucrânia? É o Ocidente que mantém. Nós damos armas para a Ucrânia. A Ucrânia não deve se comportar como um país soberano. O fortalecimento do papel de Orbán pode impactar também a Ucrânia. Claro, isso vai impactar a Ucrânia, sem dúvida. Porque quanto mais Orbán se aproxima dos braços do Kremlin, pior fica. Assim, ele já começa a promover a ideia de que, bom, é claro que é preciso fazer a paz a qualquer custo. E dividir a Ucrânia. Ou seja, Orbán vai promover as teses do Kremlin sobre a divisão da Ucrânia. Na minha opinião, isso é óbvio. Não é a primeira vez que Orbán levanta a questão de ampliar o papel do presidente. Durante os anos no poder, ele já revisou as regras eleitorais. E em 10 de dezembro, o parlamento da Hungria chegou a aprovar um projeto de lei que, no futuro, dificultará a destituição do presidente do cargo. Mas, ao mesmo tempo, o representante oficial de Orbán chamou essas informações de falsas. Como na história com o Kremlin. A gente sempre acredita nos próprios olhos e ouvidos. Por isso, se a gente vê que já no parlamento estão sendo promovidos alguns projetos de lei para dificultar o impeachment ou algo assim, do presidente, amanhã vão aumentar os poderes do presidente, fica claro para onde isso está indo. Mas, de novo, a gente acredita nas pesquisas, entende que o Orbán muito provavelmente vai perder as eleições da primavera e por isso ele já está tentando desde agora alguma coisa. Um golpe épico contra Kadyrov. Eles encurralaram Dondon. Os ataques atingiram o coração dos seguidores de Kadyrov. O Kremlin está implólico. Começou aquilo que toda elite de Moscou temia. Não há caminho de volta. Quais surpresas devastadoras aguardam Akhmat? Assista agora mesmo. O escritório do Procurador-Geral encaminhou oficialmente ao tribunal o caso contra o chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov. As formulações das acusações são grandiosas. Organização da invasão, liderança de formações armadas ilegais.
conivência com guerra agressiva, tortura, tratamento cruel de prisioneiros. A lista é longa e, de certa forma, reveladora. Povo da Ucrânia, para onde vocês estão olhando? Saiam e digam a sua palavra. Segundo a investigação, as formações subordinadas a Kadyrov, desde unidades da Guarda Nacional Russa até os chamados Armatovsk, participaram ativamente dos ataques às cidades ucranianas e na repressão à resistência da população civil. Os promotores ucranianos apontam que se trata de violações sistemáticas das leis e costumes da guerra. E não se trata apenas dos combates, mas também do famoso cartão de visita das unidades chechenas. Vídeos sobre heroísmo, já editados de antemão. Olá, de onde vocês são? Somos da Chechênia. A gente estava esperando por vocês. Muito obrigado a vocês. A gente ama vocês e estava esperando por vocês. Um ponto específico do caso é que Kadyrov dava ordens aos seus subordinados que contrariavam todas as normas do direito humanitário internacional, incluindo instruções como não fazer prisioneiros após o ataque da Força Aérea ao alvo em Gudermes. A investigação também reuniu provas do uso de prisioneiros de guerra ucranianos como escudo humano, e isso já soa como uma acusação criminal bastante concreta. No entanto, se no campo jurídico Kadyrov tenta se manter em silêncio, no campo da informação é o contrário. O Telegram dele há muito se transformou em um fluxo de agressividade, onde guerras, ameaças e maldições se sucedem uma após a outra. É preciso matar. Nós já fizemos isso, mas não vamos mais fazer. Não devemos chorar quando somos necessários à pátria. Quando somos necessários ao Estado, ao presidente, deixe. Suas falhas para si mesmo. Hoje, uma pessoa de fé, que se ama profundamente e se respeita verdadeiramente, não vai ficar em casa, de forma alguma. Ele mesmo vai encontrar um fuzil, ele mesmo vai achar tudo o que for necessário e vai lutar contra esses demônios, contra esse satanismo. Enquanto isso, a guerra chegou até a própria Chechênia. Drones ucranianos estão atacando cada vez mais alvos ligados às suas estruturas. Imagens dos recentes ataques a Gudermes e outros alvos dentro da República se espalharam pela internet. Essa é uma reviravolta inesperada para as pessoas que por muitos anos consideraram sua região uma fortaleza inviolável. Uma manhã explosiva para Kadyrov. Drones ucranianos romperam a defesa e atingiram torres do Grozny City. Os escritórios do Conselho de Segurança e das Forças de Segurança foram atingidos. É a segunda ofensiva em uma semana. Primeiro o FSB, agora o centro da capital. A reação de Kadyrov, como sempre, é barulhenta. Promessa de vingança severa, discurso sobre a Ucrânia fascista, declaração de que cada ataque à Chechênia terá consequências fatais. Ele chegou até a anunciar que estava disposto a pagar seus combatentes por cada drone ucraniano abatido. Vocês provavelmente já ouviram que drones ucranianos destruíram a República da Chechênia. A infraestrutura militar, equipamentos foram destruídos, a fábrica Bapala, tudo o que for possível, menos um alvo civil. Quero dizer que eles não fizeram nada, só quebraram os vidros. Vamos agir com vergonha, com crueldade. Nossos alvos serão apenas instalações militares. E vocês vão ver o quanto não se deve mexer com a República da Chechênia e com a Rússia como um todo. Essa agressividade pública já faz parte da imagem política dele há muito tempo. Reações do tipo, eu vou mostrar, nós vamos responder, isso foi um erro, aparecem semanalmente, às vezes até diariamente. Nós lutamos, vamos continuar lutando e vamos continuar destruindo esses enfeites. Quero declarar, quero contar a todos. Quem compartilha nossa alegria e nossa tristeza? Amanhã, na manhã da próxima semana, ficaremos envergonhados e cruéis. Tudo isso acontece em meio a discussões constantes sobre o estado da saúde. Kadyrov, a internet está repleta de rumores sobre suas doenças. Alguns falam de um diagnóstico grave, outros de fortes agravamentos, outros ainda sobre a rapidez com que sua aparência está piorando. Todos nós vemos, não só eu, mas todos nós vemos em que estado ele está, como ele se move, como ele fala. Fica claro que ele não tem só problemas no pâncreas, tem uma porção enorme de problemas, porque nos últimos vídeos ele parece literalmente um zumbi. Mas não importa como o Kadyrov e seus vídeos pareçam, o tribunal vai lidar com os crimes de guerra e com aqueles que os ordenaram, apoiaram, filmaram e postaram nas redes sociais com música.
O choque de Putin ao se curvar diante de Erdogan, o encontro secreto do qual depende o apoio à Ucrânia. O que o líder turco está planejando e por que o Kremlin está com tanta pressa? Moscou está à espera de mudanças. Todos os detalhes chocantes na reportagem. Enquanto as capitais mundiais tentam encontrar uma forma de alcançar um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, em Ashgabat, capital do Turcomenistão, onde acontece o Fórum Internacional de Paz e Segurança, pode ocorrer um encontro capaz de mudar o equilíbrio de forças. Estamos falando de uma possível conversa entre o presidente da Turquia, Recep Erdogan, e o ditador russo, Putin. Numa era em que a incerteza, os conflitos e a vulnerabilidade crescem rapidamente no mundo, torna-se ainda mais importante assumir a responsabilidade de fortalecer o diálogo internacional, a cooperação, a confiança e a paz. Apoiando-nos em nossa história, geografia e herança civilizacional, fazemos todo o possível para afirmar os princípios do diálogo e da convivência pacífica. Buscamos manter relações de boa vizinhança e formar ao nosso redor um cinturão de estabilidade e segurança. Desejamos sinceramente o fim rápido da guerra entre nossos vizinhos do norte, Rússia e Ucrânia, com os quais mantemos relações profundas, históricas e de respeito mútuo. A Turquia está pronta para oferecer apoio real a qualquer iniciativa diplomática voltada para o cessar-fogo e o estabelecimento da paz, incluindo o processo de Istambul. No entanto, segundo especialistas, não se deve esperar decisões revolucionárias. Ela terá um caráter estritamente de troca de informações ou um processo desse tipo. Ou seja, haverá uma troca de informações. A troca será a preparação, talvez, de uma parte de algum caminho para a paz, incluindo a resolução da navegação no Mar Negro, que é extremamente importante tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia e também para a Turquia. É bem possível que também sejam resolvidas algumas questões econômicas. Afinal, existe também a questão do South Stream, que passa pelo território da Turquia, e do Akuyu, além da construção de usinas nucleares em território turco pelos russos. Isso também pode ser discutido, porque não se trata apenas de um caminho militar, mas também de questões ligadas ao caminho militar na área de economia e energia, que são extremamente importantes. Para todas as três partes. Enquanto isso, em entrevista à CNN, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, afirmou que a Ucrânia enfrenta agora uma escolha difícil. A Europa deve ajudar Kiev oficial a tomar a decisão correta. A Europa deve ajudar a Ucrânia a tomar certas decisões difíceis junto com a Ucrânia. De fato, algumas escolhas, algumas decisões são muito difíceis para a Ucrânia. Mas para evitar grandes perdas, ou seja, para um bem maior, é preciso eliminar o mal, ou seja, o que é ruim. Ou seja, é preciso fazer uma escolha. Eu sei que isso é difícil para todos, especialmente a questão territorial, que é incrivelmente pesada. Que Deus não permita isso a ninguém. Para Ankara, isso não é apenas retórica diplomática. A Turquia tenta recuperar seu status de mediadora, lembrando que foi justamente em Istambul que, no verão passado, aconteceram 3 rodadas de negociações. E que naquela época, apesar do ceticismo, as partes conseguiram avançar em algumas questões. Por exemplo, na troca humanitária de prisioneiros e em alguns mecanismos de segurança específicos. Isso preparou o terreno para as negociações que continuam até hoje. Estamos prontos para desempenhar esse papel positivo. Olha, agora o Mar Negro se tornou um campo de batalha. A guerra se espalhou pelo Mar Negro. Agora, no Mar Negro, navios mercantes e petroleiros estão sendo atacados. Ou seja, se a guerra continuar, ela vai se espalhar para outras regiões da Europa também. Ou seja, Deus me livre, ela precisa parar aqui. Mas será que mais uma conversa pode aproximar a paz na Ucrânia? A questão continua em aberto. Os detalhes de um possível encontro entre Erdogan e Putin continuam nebulosos. Nem Ankara, nem Moscou dão uma confirmação direta. Limitam-se a insinuações e formulações cautelosas. No entanto, é evidente que qualquer contato inevitavelmente abordará o tema da guerra. E é importante lembrar que a Turquia já destacou repetidas vezes que apoia a integridade territorial da Ucrânia e espera desempenhar o papel de mediadora, mas sem concessões que prejudiquem o direito internacional. Uma notícia bombástica do Zelar. Um republicano sacudiu o Capitólio com um projeto de lei para sair da OTAN. A aliança é um resquício da Guerra Fria.
O que está por trás desse passo tão radical? E qual a probabilidade realista de os Isás realmente saírem da OTAN? Todos os detalhes chocantes da quebra. O deputado republicano Thomas Massie apresentou um projeto de lei para retirar os Estados Unidos da OTAN. Isso ficou conhecido a partir do texto do projeto de lei que Massie publicou na rede social X. A OTAN é uma relíquia da Guerra Fria. Os Estados Unidos deveriam sair da OTAN e usar esse dinheiro para defender o nosso país, não os países socialistas. Hoje apresentei o projeto de lei HR 6508 para encerrar nossa participação na OTAN. Em seu projeto de lei, Massie afirmou que a OTAN foi criada para combater a União Soviética, que entrou em colapso há mais de 30 anos. Desde então, o envolvimento do EUA custou trilhões de dólares aos contribuintes e continua a acarretar o risco de envolvimento do EUA em guerras estrangeiras. O projeto de lei exige que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, notifique formalmente a OTAN sobre a retirada no prazo máximo de 30 dias após a entrada em vigor da lei. Além disso, o documento afirma que o objetivo original do bloco, da época da Guerra Fria, já não corresponde mais aos interesses nacionais dos Estados Unidos. O projeto de lei estabelece que os membros europeus da OTAN possuem potencial econômico e militar suficiente para garantir sua própria defesa e impede o uso de recursos dos contribuintes americanos para financiar os orçamentos conjuntos da organização. Mas, para entender completamente essa declaração desse republicano, primeiro é preciso saber quem é esse Thomas Massie. Esse congressista é um congressista bastante peculiar. Ele é representante, digamos assim, da ala da comunidade do Partido Republicano que é associada ao movimento MAGA, ou seja, ele é em grande parte um isolacionista, defende a minimização da intervenção do Estado na vida das pessoas e, de modo geral, que os Estados Unidos minimizem sua participação na implementação de qualquer política externa. Petr Oleshuk acredita que não se pode dizer que é essa opinião, e uma declaração tão contundente da massa é considerada mainstream nos Estados Unidos. No entanto, no contexto da apresentação pelo governo dos Estados Unidos de uma nova versão da estratégia de política externa, que já gerou debates acalorados não só nos Estados Unidos, mas também no mundo, provavelmente ele está tentando, de alguma forma, usar essa tendência para implementar sua própria visão do futuro dos Estados Unidos. A agência Reuters, citando fontes, informa que na semana passada ocorreu em Washington uma reunião entre funcionários do Pentágono, responsáveis pela política da OTAN, e várias delegações europeias. Durante as negociações, Washington não anunciou planos de sair da aliança, mas quer que a Europa assuma a maior parte das capacidades convencionais de defesa da OTAN, desde a inteligência até os mísseis. O prazo estabelecido pelos americanos é 2027. Transferir esse fardo dos ISUA para os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte mudará radicalmente a forma como os Estados Unidos, um dos fundadores da Aliança do Pós-Guerra, cooperam com seus parceiros militares mais importantes. Além disso, segundo informações da mídia, durante a reunião, representantes do Pentágono destacaram que Washington ainda não está satisfeito com as medidas que a Europa tomou para fortalecer seu potencial de defesa após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Com a chegada de Trump, devido ao baixo ânimo, as tensões aumentam. Os Estados Unidos declaram abertamente que não estão interessados em proteger especialmente a Europa, que a Europa deve se defender sozinha e que suas prioridades são a região do Pacífico. A mídia relata que autoridades americanas informaram seus colegas que, se a Europa não cumprir as exigências até 2027, os Estados Unidos podem deixar de participar de alguns mecanismos de coordenação de defesa da OTAN. Qual é a particularidade dessa estratégia? Embora a estratégia não preveja explicitamente a saída dos Estados Unidos da OTAN, fica claro que os Estados Unidos vão reduzir sua participação nos programas da OTAN e que os europeus devem, em primeiro lugar, se defender sozinhos. No geral, a defesa da Europa já não é mais um problema dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vários funcionários europeus declararam que o prazo até 2027 é irrealista. Independentemente de como Washington avalia o progresso, a Europa precisa de mais do que dinheiro. É necessária também vontade política para substituir certas capacidades dos Estados Unidos no curto prazo. Nós deixamos claro a necessidade de que os europeus liderem a defesa convencional da Europa. Estamos empenhados em trabalhar por meio dos mecanismos de coordenação da OTAN para fortalecer a aliança.
e garantir sua viabilidade a longo prazo, à medida que os aliados europeus assumem cada vez mais a responsabilidade pela dissuasão e defesa convencionais na Europa. Mas, de qualquer forma, uma coisa é clara: há muitas questões acumuladas em relação à OTAN. E os próprios americanos deixaram claro que as coisas não serão mais como antes. Por enquanto, o Congresso não está pronto para votar a saída do EUA da OTAN. No entanto, isso é um certo indicativo das tendências que se observam na política americana. Ou seja, provavelmente, por enquanto, os Estados Unidos não vão sair da OTAN, mas a tendência é que a OTAN se torne uma estrutura cada vez mais fantasmagórica, e vai surgir a questão: será mesmo que os Estados Unidos vão proteger os aliados da OTAN? Por enquanto, no contexto das ações de Trump, tudo isso parece muito estranho.